Em segundo lugar, o outro argumento que começa a se difundir é o argumento de que o Brasil possuiria alíquotas de contribuição excessivamente elevadas, acima de vários países de referência, e que o aumento das alíquotas nas últimas décadas seria diretamente responsável pelo aumento da informalidade que ocorre ao longo dos 90 e pela baixa formalidade do emprego. Tá? Então, não só ao longo da década de 90 nós vivemos um quadro de desemprego estrutural, de aumento da informalidade, como parte dessa informalidade, desse desemprego, passam a ser explicados como decorrência do próprio excesso de tributação. Eu estou fazendo alusão a esses argumentos, eu não estou necessariamente concordando com eles, eu estou só situando os termos do debate aqui para chegar onde eu quero chegar lá na frente. Mas esse é um argumento que vai dominar o debate sobre as questões do trabalho nos anos 90 e que se insere no contexto mais amplo, que é o debate a respeito do chamado custo do trabalho ou do próprio custo do Brasil. Tá? Então, a questão da arrecadação previdenciária passa a ser vista como uma questão que, de alguma forma, estaria incidindo negativamente no comportamento do emprego no país. Em terceiro lugar, surge também a argumentação de que a redução das alíquotas poderia, de alguma forma, elevar a formalização do emprego e, consequentemente, da própria arrecadação previdenciária. Tá? E que esse impacto, essa alteração, poderia trazer impactos diversos, sobretudo favorecendo os setores intensivos de mão de obra. Tá? Esse é outro argumento que vem associado à ideia da formalização como decorrência do alto custo do trabalho, incluindo nesse rol as contribuições previdenciárias. Então, começa-se aí a difundir essa ideia de que, de alguma forma, reduzindo a carga, nós teríamos condições de ampliar a formalização do trabalho e, por meio da formalização do trabalho, ampliar a própria base de arrecadação. Em decorrência disso, também começa a se difundir a tese de que a migração da base de financiamento seria uma resposta natural aos ganhos de produtividade, certo? Ou seja, simplesmente poderia se trabalhar com a ideia de substituir-se a arrecadação sobre folha sobre a arrecadação sobre faturamento, ou sobre os ganhos de produtividade. Tá? Enfim, vão se difundindo uma série de argumentos que vão convergir no sentido, tá, de alterar o regime contributivo, certo? Ou a base de arrecadação, e que isso, de alguma forma, acabaria por não só ampliar a base, mas possibilitar um volume de arrecadação bem maior, ou seja, criar um quadro menos vulnerável do ponto de vista do comportamento das receitas previdenciárias, em decorrência do fato de que a gente estaria não só menos sujeito às oscilações do mercado de trabalho, mas a própria mudança impeliria a uma situação de maior estabilidade e formalidade no emprego. Bom, a esses argumentos, de alguma forma, certo, vão se contrapor uma série de outros argumentos, e eu diria que esses argumentos não necessariamente se contraporão ao longo da década de 90, mas eles vão se apresentando, talvez em decorrência das próprias mudanças que começam a se processar ao longo desta década. O primeiro argumento importante, que vai na contramão disso que eu falei, é de que a recente recuperação da capacidade da economia brasileira de gerar novos empregos, como a gente está vivendo, vai justamente apontar que não necessariamente nós estávamos num problema de desemprego estrutural em decorrência de um processo de reestruturação, de modernização tecnológica que eliminaria postos de trabalho, mas que aquele desemprego estava muito mais associado a um quadro recessivo do que qualquer outra coisa. Revertida a tendência recessiva, a retomada a trajetória do crescimento e expandido o ritmo, certo? E acelerado o ritmo do crescimento, o que se vê é uma expansão do emprego
formal, é um crescimento da formalidade, certo? Justamente na contramão daquilo que se via na década de 90. Não por acaso passa a haver uma melhora, diria, substantiva do ponto de vista da arrecadação previdenciária no curso dos últimos anos, refletindo a expansão significativa que nós passamos a ter do PIB, do Produto Interno Bruto. O segundo contra-argumento que se difunde também é o contra-argumento de que, na literatura internacional, não haveria, na verdade, indícios fortes de uma relação tão direta entre desoneração e aumento da informalidade. Certo? Tá? Vários países desoneraram suas folhas sem que o mercado de trabalho tivesse respondido com novas contratações formais. Então, se de alguma forma a desoneração pode representar um ganho do ponto de vista da redução dos custos de trabalho, sobretudo para as empresas, não necessariamente a desoneração, pelo menos era o que estaria mostrando a experiência internacional, implicaria numa elevação automática do nível de emprego a ponto de permitir uma ampliação da base de arrecadação de modo significativo a compensar o tamanho da desoneração. Em terceiro lugar, aquilo que, de alguma forma, era apontado como um fator positivo, ou seja, você reduzir a carga sobre as empresas intensivas em mão de obra e, de alguma forma, tributar mais pesadamente as empresas intensivas em capitais, também esse argumento, de alguma forma, passou a ser questionado sobre o seguinte aspecto: se é verdade que as empresas intensivas em mão de obra teriam aí um estímulo, tá? É verdade também que as empresas intensivas em capital são aquelas que reúnem o maior contingente de trabalhadores, certo? Qualificados, melhor remunerados e com maior nível de estabilidade. Certo? Portanto, haveria um ganho de um lado, mas um processo distributivo não necessariamente equilibrado. Tá? Ou seja, os setores intensivos em capital, que são setores fundamentais para uma estratégia de crescimento sustentável, eles acabariam, de alguma forma, sendo penalizados num momento em que os ganhos de competitividade, a participação do país na economia global, dependeriam fundamentalmente desses setores. Então, eu só menciono esses argumentos não para me filiar a essa ou aquela tese, mas para, de alguma forma, situar os marcos do debate, para chamar a atenção para o fato de que essa discussão não é tão trivial, não é tão simples, não se trata apenas de reduzir uma alíquota, certo? E compensar essa alíquota por um outro mecanismo qualquer de arrecadação. Seja qual for a equação a ser montada, ela tem efeitos e rebatimentos na atividade econômica e particularmente no emprego que precisam ser ponderados. E, no que se refere especificamente à desoneração, eu me filio àqueles que entendem que, ainda que isso possa ter algum efeito no comportamento do nível do emprego, esse efeito não é automático e esse efeito não é direto, tá? A ponto de gerar uma situação de equilíbrio imediato no que se refere ao comportamento das receitas previdenciárias.